Bem, meus queridos irmãos e irmãs, companheiros no ideal espírita, que essa paz, que essa serenidade, que a bênção do Mestre Jesus possa se fazer presente neste ambiente de amor e de paz, e que a partir deste momento, todos nós possamos ser assim, muito bem envolvidos, numa única finalidade, num único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de doutrina que já permite um melhor entendimento em termos de conhecimento, e tenho certeza que já começa a despertar dentro de mim, de você e de todos nós, um desejo imenso de podermos tentar diminuir, reduzir as dificuldades e as necessidades do nosso próximo. Nós já estamos, de 2 anos para cá, trabalhando em assuntos assim, na busca de interpretar passagens do Evangelho, tudo com base na doutrina espírita. E nós escolhemos para a noite de hoje essa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52, que se trata da cura do cego de Jericó. O assunto é bem propício porque o cego de Jericó foi curado neste mês de abril, só que no ano 33 da era cristã, e praticamente foi nessa mesma época, porque essa foi a última viagem de Jesus. Praticamente mais alguns dias agora, nesse mesmo mês, ele seria crucificado. Então, este fato aconteceu no ano 33 da era cristã, mas mais ou menos nessa época, nesse mês. Mas vejam bem, nós não vamos gastar o tempo que temos tentando entender, compreender qual o jeito, qual o modus operandi que Jesus utilizou para curar o cego. Isso pende para o lado da ciência, o lado da medicina, não é a nossa especialidade, não somos médicos, não somos oftalmologistas, e também não vem ao acaso para o estudo desta noite. Então, vejam bem, não o como Jesus curou o cego, mas sim o porquê. Isso. Mesmo porque Allan Kardec, logo no primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é claro ao dizer: o Evangelho do Cristo se divide em 5 partes: os milagres, as profecias, a vida de Jesus de 12 a 30 anos, a posição da igreja e o ensino moral. Kardec foi bem claro, e com muita inteligência ele disse assim: nós vamos descartar os 4 primeiros, vamos deixar de lado, geram polêmica, dúvidas, deixamos de lado os milagres, as profecias, a vida de Jesus, a posição da igreja, ficamos somente com o ensino moral. Diz ele que uma vez bem entendida, uma vez bem compreendida, essa parte do ensino moral contida no Evangelho, essa é a parte mais importante, essa é a parte mais relevante, essa é a parte que pode nos tornar seres humanos bem melhores. É isso que queremos, é isso que nós todos desejamos. Mas Allan Kardec também diz que entre essa realidade, esse significado da vida e a busca do sonho para atingir a felicidade, essa vida saudável que desejamos, entre a realidade e entre o sonho, existe algo na frente aí que ele chama de uma barreira, de uma muralha, e essa barreira se chama limitação da compreensão. E essa limitação da compreensão, ela limita a nossa vida, limita os nossos movimentos, nos escraviza e nos torna cegos. E a pior escravidão que existe, e a pior cegueira que existe na vida da gente, é essa chamada limitação da compreensão. É quando não entendemos, não conseguimos compreender os verdadeiros problemas naturais da existência. É quando não conseguimos entender o significado da vida.
Qualquer coisinha que acontece conosco gera pontos de sofrimento, porque não temos compreensão necessária com base espiritual para lidar com aquela dificuldade, lidar com aquele problema. Que seria essa limitação da compreensão? Essa limitação da compreensão seria o baixo nível espiritual da nossa parte. Nós não nos preparamos para a vida espiritual. Parece que não temos tempo para isso. Uma semana tem 7 dias, vezes 24 horas, 168 horas. Quanto tempo eu, você, nós dedicamos para melhorar o nosso crescimento espiritual? Uma segunda situação seria pouco entendimento dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Essa é até compreensível, porque ela é um pouco mais complexa, mais complicada. E o outro seria pouca crença em Deus e distância de Jesus em nosso coração. Aqui no Kardec é bem provável que talvez a pesquisa aqui acrescente muitas pessoas, mas talvez a gente perguntasse quem de nós hoje parou 1 minuto, silenciou e elevou o pensamento a Jesus. Talvez 10% das pessoas que estão aqui presentes. Então nós temos dificuldade, nós nos preparamos por tudo, para tudo. Puxa vida, tem mulher que para sair de casa, ela fica 2 horas se preparando. Se prepara para sair, se prepara para almoçar, se prepara para trabalhar, se prepara para assistir televisão, se prepara para o celular, se prepara para sair com o carro, e nós não temos tempos para nos preparar, para melhorar. Ora, se isso não tivesse nenhum problema, tudo bem, não haveria necessidade. Mas acontece que na questão 76, em combinação com a 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: o que é o Espírito? Olha a pergunta: o que é o Espírito? E a resposta das entidades maiores do plano espiritual vem assim: princípio inteligente da vida. Olha a resposta: o Espírito é o princípio inteligente da vida. É o que nos faz pensar, é o que nos faz raciocinar, é o que nos faz tomar decisões, ir para cá, ir para lá. Essa é a parte mais importante, um componente que tem dentro de nós, e é que nós dedicamos menos tempo para ele. Isso. Então, essa limitação da compreensão, Kardec nos fala que se o Espírito é o princípio inteligente da vida, nós somos completamente fragilizados em termos espirituais. O nosso espírito é frágil. Bem, e como que nós poderíamos fazer para diminuir essa limitação da compreensão, fortalecer o espírito? Diz André Luiz, no livro Missionário da Luz, que nós temos uma situação até que não é muito difícil da nossa parte, que se chama o poder da oração. Se nós conseguíssemos todo dia de manhã, no primeiro minuto, quando levantamos, quando acordamos, procurar a sacada do apartamento ou o fundo do quintal e fazer uma conexão com Jesus, com Deus. Elevar o pensamento, naquele momento, agradecer por tudo que nos deu, por tudo que nos dá, pelo pão, pela água, pela comida, pela minha paz, pela vida, por mais um dia, por tudo que vai acontecer na minha vida hoje, que vai ser muito bom. Vou ser muito feliz, minha vida está saudável, vou ser feliz no meu trabalho, vou me relacionar bem com as pessoas. Como vocês acham que as pessoas se curam em outras religiões? É o poder da influência. À medida que você faz isso todo dia, essa oração com o coração, buscando com o coração, com o espírito, com a alma, isso vai formando um sentimento positivo dentro da tua mente, do teu espírito. O poder da repetição vai fortalecendo cada vez mais aquela ideia, aquela vontade, aquele desejo. E isso vai acontecendo com o decorrer do tempo. Então, o poder da oração é muito bom. Diminuímos a nossa limitação da compreensão e fortalecemos o nosso espírito. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, no item A, Santo Agostinho também faz uma proposta muito interessante para que nós possamos também fortalecer o espírito, quando ele diz do poder da meditação. Lá, Santo Agostinho diz que, por exemplo, se nós temos na semana
7 dias, se cada dia tem 24 horas, se cada hora tem 60 minutos, nós vamos alcançar mais ou menos disponível para todos nós, durante a semana, mais de 10.000 minutos. Lá, Santo Agostinho pediu 5. Eu achei muito pouco, aumentei para 15. Então, diz ele, se conseguíssemos também, durante a semana, nós tirarmos 15 minutos. Lá ele fala 5, eu aumentei para 15. Se nós conseguíssemos 15 minutos, tirar para nós. Sabe, você tem tempo para tudo, tem tempo para celular, tem tempo para computador, tem tempo para trabalhar, tem tempo para cuidar de marido, tem tempo para cuidar da esposa, tem tempo para cuidar de filhos, tem tempo para ficar em frente à televisão, e nós não temos tempo para nós. Você não consegue tirar 15 minutos para você, que você fala, agora eu vou olhar dentro de mim, vou descobrir meus pontos de sofrimento, vou descobrir meus pontos de felicidade. O que é que está atrapalhando a minha vida? Está esperando eu ir lá e verificar, resolver esse problema para você? Não, se você fazer essa meditação, ficar 15 minutos fazendo um relato, uma recordação, uma reprise de tudo que vem acontecendo com você, notadamente você mesmo vai chegar à conclusão que deve ter alguma coisa que tá te causando sofrimento. Então diz ele que a meditação é uma parte interessante, diminui a limitação da compreensão. Diz ele também que isso que todos nós estamos fazendo aqui hoje, quando deixamos as nossas casas, deixamos nossos familiares, deixamos hoje o entretenimento da televisão e nos dirigimos até essa casa de oração, nesse ambiente balsâmico, tenho certeza absoluta que ninguém veio aqui para arrumar namorada. E também ninguém veio aqui para fazer negócio. Todos nós viemos buscar uma conexão com Jesus, uma ligação com Deus, com espíritos amigos, com benfeitores espirituais. O meu dirigente, lá o seu Francisco, ele diz, pouco mais espiritualizado, ele fala que quando nós passamos por aquela porta, nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, pula dessa altura de alegria, conseguimos trazer o indivíduo. Por pior que seja a palestra, por pior que seja o orador, por pior que seja o tema escolhido, nós sempre aproveitamos alguma coisa, elevamos um pouco mais, melhoramos, fortalecemos o nosso espírito. E outra parte também que André Luiz coloca, que a gente poderia fortalecer um pouco mais o nosso espírito, seria o livro. Isso, o livro. Que dificuldade que nós temos ainda de ler. Os centros oferecem gratuitamente, às vezes eles nem cobram o retorno do livro, uma semana, 15 dias, um mês, se devolver, eles nem cobram. E o livro é muito importante e eu fico penalizado comigo mesmo, quando muitas vezes eu chego em casa, eu estou com o livro Missionário da Luz na cabeceira da mesa para mim ler, e quantas vezes eu deixo de ler 2 páginas do livro para ir para frente da televisão assistir 2 programas, lá, Brasil Urgente e Cidade Alerta. Tenho pena de mim, sabe? Tenho muita pena de mim. Eu procuro fazer a troca. Eu procuro substituir um monte de notícias negativas, notícias horrorosas, que vão me trazer medo, sentimento negativo. Eu troco isso por 2 páginas do livro, que poderia melhorar o meu conhecimento, a minha sabedoria, poderia me tornar uma pessoa mais compreensiva, poderia me tornar um espírito mais fortalecido. Saibam vocês que em 1860, em Paris, na França, um sujeito, ele perdeu a esposa, fazia 6 meses, a esposa dele desencarnou, e depois ele ficou sem o trabalho, e sem a esposa e sem o trabalho, ele se afundou no mundo da bebida, começou a beber, e um determinado dia ele saiu no cair da tarde, início da noite, e começou a se apropriar dele uma forte tendência para o suicídio. E ele foi caminhando, e aquela vontade de se suicidar foi aumentando, e ele foi chegando às margens do rio Sena, e quando ele botou a mão no corrimão assim, para se suicidar, para se atirar, ele olhou para baixo e viu um livro. E entre se suicidar e a curiosidade de ver o que tinha no livro, ele optou pela curiosidade. E ele pegou o livro, e o livro era o Livro dos Espíritos. E aí houve a curiosidade, ele abriu. De 1019 questões que tem no Livro dos Espíritos, até hoje eu quis me perguntar,
Por que Kardec colocou a primeira, que é Deus, como a questão número 1? E ele foi lendo, questão número 1, daí já vem a inteligência e o significado, porque Kardec perguntou assim, que é Deus? Sem crítica às outras religiões, mas na maioria delas eles perguntam quem, usa o pronome quem. Quando nós usamos o pronome quem, na pergunta, a resposta sugere o nome próprio. Quem é Deus? O Antônio, José, o João. Mas com inteligência, Allan Kardec usou o pronome que é Deus. Então, da questão 1 até a 27, vai detalhando assim, minuciosamente, a respeito de Deus. E ele abandona a ideia de se suicidar. Escreve uma carta a Kardec, dizendo para ele assim, o livro salvou a minha vida. Então, o conhecimento do livro, o entendimento, muitas vezes ele fica superior à vontade do vício. Ele se supera e ele deixa o vício de lado. Bem, então nós temos essa primeira preleição, que Kardec coloca muito bem, essa dificuldade que temos de melhora espiritual, essa limitação da compreensão. Então vamos ao Evangelho de Jesus. Convido todos vocês a fazermos uma viagem. Não vai ser muito não, nós vamos fazer uma viagem no tempo até o ano 33 da era cristã. Mais ou menos assim, nós, em determinado momento, nós vamos estar lá do lado de Jesus, com ele, onde tudo aconteceu, e no mesmo momento o Abilim coloca uma palavra muito boa, nós vamos fazendo um link, sabe? Nós saímos de lá de Jericó e vamos até o nosso casamento, depois nós voltamos para Jericó, na entrada da cidade, e depois nós voltamos para a nossa família, e depois nós voltamos para lá e vamos até o nosso trabalho, até a nossa comunidade. Então, o evangelho de ponta a ponta de Jesus, com base na doutrina espírita, nós vamos lá e cá. Ora, nós estamos lá, ora, nós estamos cá, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver como que Marcos relatou no seu evangelho. Diz ele assim, Marcos. E chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó, ele e seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, mendigo, cego, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno, começou a gritar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E muitos o ameaçaram para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, bem forte, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parando disse, chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe, tem confiança, levanta-te, o Senhor te chama. Ele deitando fora de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Tomando Jesus a palavra, disse-lhe, que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu, ora, quero que me devolva a visão. Então disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e passou a seguir Jesus. Bem, nós vamos tentar interpretar esses 7 versículos aí, um a um, de ponta a ponta. Mas antes da gente iniciar, nós precisamos fazer uma colocação de que existe muita diferença entre ver e enxergar. Se você tiver alguma curiosidade, mesmo fugindo da base espiritual, você pode chegar em casa agora à noite e consultar o Aurélio, que você também vai perceber que no próprio dicionário nós vamos obter diferenças entre ver e enxergar. Ver seria o que nós fazemos todos os dias. Ver é olhar do lado. Ver é olhar do lado direito, é olhar do lado esquerdo. Deus foi muito bondoso, colocou os 2 olhos na parte superior do nosso corpo. Então nós temos uma visão, se olharmos à direita e à esquerda, de 180 graus. E se você não tiver bico de papagaio na coluna aqui no pescoço, aqui você pode enxergar até o que tem atrás de você também. Então ver é enxergar, ver é o que vemos todos os dias. Ver é ser um telespectador, é sentar no sofá e assistir e ver televisão. Isso é ver. Mas enxergar é muito diferente. Enxergar é penetrar dentro de si. Enxergar é rever. Enxergar é perceber.
Enxergar é buscar tudo aquilo nos mínimos detalhes, nas minúcias. Enxergar é observar a beleza que tem uma criança chorando, sorrindo. Enxergar é amar o próximo. Enxergar é saber perdoar. Enxergar é viver com Deus. Então nós poderíamos dizer assim, olha, quem recebe uma ofensa e rebate a ofensa, responde a ofensa, é um sujeito que vê. Mas quem recebe uma ofensa e se cala, e silencia, e procura entender o porquê foi ofendido, essa é uma pessoa que enxerga. Quem constrói presídio, vê. Quem constrói escolas, enxerga. Quem fica todo momento observando os defeitos e as dificuldades dos outros, essa é uma pessoa que vê. Mas quem já entende que todos nós somos passíveis de erros, que todos nós erramos, essa é uma pessoa que enxerga. Quem fica todo momento culpando o outro, culpando as circunstâncias, culpando o governo pelos fracassos que acontecem com ele, essa é uma pessoa que vê. Mas quem entende que o único responsável pelos seus fracassos é ele mesmo e que tem que se procurar melhorar cada vez mais, essa é uma pessoa que enxerga. Quem vem ao centro acreditando única e exclusivamente que é o passe que cura, é uma pessoa que vê. Mas quem vem ao centro entendendo e compreendendo que precisa se envolver, trabalhar mais, e o evangelho do Cristo é que cura por dentro, essa é uma pessoa que enxerga. Quem completamente sadio chega num supermercado, estaciona na vaga do deficiente, essa é uma pessoa que vê. Mas quem dá volta, estaciona lá atrás, essa já é uma pessoa que enxerga. Emmanuel diz que tem muitos de nós que estamos vendos e que existe uma necessidade da gente começar a entender, compreender que é preciso enxergar mais. Porque quando a nossa visão é deficitária, as nossas decisões também vão ser deficitárias. Porque quando a nossa visão é deficitária, as nossas decisões vão ser deficitárias e os resultados também não vão ser aqueles que nós esperamos, aqueles que nós desejamos, aqueles que nós queremos. Então essa é a diferença entre ver e enxergar. Mas vamos a Jericó. Quando Jesus entra em Jericó, ele pernoita, fica um dia, uma noite em Jericó, e quando ele está saindo, na saída da cidade, eis que tinha lá um cego mendigo, de nome Bartimeu, que vivia ali na dependência da esmola que os transeuntes, as pessoas, lhe davam. Bom, stop aí, e nós vamos trazer isso para cá. Porque hoje, esse cego Bartimeu, que vivia às margens do caminho, ele é o retrato, mas é o retrato de muitos de nós ainda. Sabe o que é viver à beira do caminho, às margens do caminho, na dependência do afeto, da compreensão dos outros? Quem vive às margens do caminho é aquela pessoa que não tem rumo, que não tem direção, que não tem sonho, que não tem projeto, que não tem motivação. Você é daquela pessoa que quando pergunta para você, você fala assim, tanto faz ser de dia, tanto faz ser de noite, tanto faz eu ficar aqui em casa como ir passear na cidade, a vida tanto faz. Sabe, queridos irmãos, tem uma diferença enorme entre viver a vida de uma maneira mais plena, mais intensa, e ficar passando pela vida. Entre passar pela vida e viver a vida de uma maneira mais intensa e mais profunda, tem muita diferença. Se não houvesse problemática, nós poderíamos até ficar vivendo a vida à beira do caminho, sem nada para fazer, na inércia, coração vazio, mente vazia por dentro, mas saibam vocês que tem sim. Tem 2 livros, não sei se essa biblioteca tem, um é chamado assim, Quem Ama Não Adoece, quem escreveu foi o Dr. Marco Aurélio Dias, e o outro é chamado Doenças da Alma, quem escreveu foi Roberto Brolio. Tem esses 2 livros autografados no BEDNESP de 2001, no Anhembi, em São Paulo. Esses 2 livros foram escritos por 2 médicos que se formaram na Faculdade de Medicina de São Paulo em 1951.
Então, eles têm no mínimo mais ou menos uns 50 anos de carreira, de experiência, de vivência atrás de uma mesa de consultório atendendo as pessoas. Não escreveram os livros com o intuito de se aparecer, nem por questões financeiras. Escreveram os livros com única finalidade exclusiva de passar informações, passar vivência de vida. E os dois são unânimes em afirmar que 80% desses leitos que são ocupados nos hospitais são praticamente oriundos de doenças da alma, enfermidades do espírito. Dizem ele, de cada 10 que eles atendiam em seus consultórios, somente 2 tinham uma necessidade de serem internados nos hospitais, ou tinham uma necessidade de remédio. Os outros 8 precisavam, era de um atendimento num centro espírita, por acaso, ou precisavam de um atendimento para o espírito. E dizem eles que essa vida inerte, essa vida sem sonho, essa vida sem motivação, essa vida sem rumo, sem direção, essa vida sem sonho, sem projeto, é uma das causas principais para fazer com que a pessoa fique correndo de médico em médico, aquela pastinha de exame e radiografia debaixo do braço. Vou falar alguma dessas doenças da alma, vou falar alguma dessas enfermidades do espírito, e você vai fazendo uma reflexão para ver se você tem alguma delas. Sabe, quando a gente começa a refletir na nossa vida, quando nós vamos embora para casa hoje, refletindo sobre alguma coisa que foi comentada aqui, nós ganhamos, saímos no lucro. Porque quando nós saímos daqui achando que é bonito, bonito é bom para os olhos, mas quando nós refletimos, é bom para o coração, é bom para a alma, é bom para o espírito. É melhor para a alma, para o espírito, para o coração, do que para os olhos em termos de conhecimento. Então eu vou falar alguma delas, vê se você tem alguma dessas daí. Tem medo? Tem insônia? Tem angústia? Tem momentos de tristeza? Tem vazio interior? Tem momentos com depressão? Tem mágoa, tem raiva, tem ódio, tem ressentimento? Tem ciúme, tem orgulho, tem inveja? Tudo isso são doenças da alma, enfermidades do espírito. Essas doenças não estão cravadas no corpo físico, estão na alma, no espírito. E dizem eles que, se não bem cuidadas, melhorando cada vez mais a compreensão a respeito do significado da vida, melhorando cada vez mais ao fortalecimento da alma e do espírito, elas, com o decorrer do tempo, se tornam doenças mais graves. Aí sim precisa do recurso hospitalar, do recurso da medicina e do remédio. Então, nesse primeiro momento, a colocação que tem a respeito da reflexão do Evangelho é de quem vive às margens do caminho. Quando Jesus está entrando em Jericó, ele chega com seus 12 discípulos, mais umas 5 pessoas que o acompanhavam, mas quando Jesus deixa Jericó, já era um grupo bem maior. Dá para você imaginar como seria a voz de Jesus? Será que você tem ideia como é que Jesus conversava com as pessoas? Então, era muito natural que aonde Jesus passava, já era o 3º ano dele de pregação do seu evangelho, por onde Jesus passava era muito comum as pessoas seguirem Jesus. Agora, nós também deixamos nossas casas hoje para, de uma maneira direta ou indireta, seguir Jesus. Mas para seguir Jesus, a gente precisa entender e compreender que muitos que seguem Jesus esperam o milagre e que tem poucos que seguem Jesus esperando mudanças de hábitos. Se você é uma dessas que está refletindo nesse momento, procurando Jesus para que aconteça um milagre na sua vida de uma maneira fácil e direta, a vida não nos dá nada de presente. A vida nos devolve aquilo que fazemos para ela. Então, tem muitas pessoas que procuram Jesus única e exclusivamente esperando o milagre. Mas tem outras pessoas que procuram Jesus procurando mudanças, procurando melhora no seu interior, procurando mudanças de hábito. Então, todo aquele que procura Jesus através da mudança de hábito, do esforço, da dedicação, da fé, da perseverança, isto sim, aí ele pode atingir o milagre que ele desejar, tudo aquilo que ele pretende. Então, quando Jesus entra, eram poucas pessoas, mas quando ele sai, era uma multidão.
e Bartimeu era cego, mas não era surdo. Quando aquele grupo de pessoas está deixando Jericó, Bartimeu ouve o tumulto, ouve o barulho, e ele pergunta do lado: o que está acontecendo? Aí as pessoas falam: é Jesus, o Nazareno. Aí quando Bartimeu ouve que era Jesus, ele já tinha ouvido também falar de Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Davi era um espírito iluminado que, de acordo com os relatos bíblicos, viveu há 1000 anos antes do Cristo. Então ele fazia essa colocação: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, continua gritando cada vez mais forte. Mas sabe o que acontece naquele momento? As pessoas que estavam em volta de Bartimeu vêm até ele e pedem para ele se calar. Influencia ele para que deixe de gritar, deixe de procurar Jesus. Olha, não vai não, fica quieto aí. Isso nós trazemos também essa reflexão para bem perto de nós, quando nós temos algum sonho, quando nós temos algum projeto, quando nós temos alguma luz, algum caminho para modificar qualquer tipo de obstáculo, de sofrimento, de dificuldade que nós estamos passando. Quando surge uma ideia assim para que a gente possa melhorar, a gente também tem dúvidas. E muitas vezes nós vamos trocar ideias, nós vamos pedir opinião para a pessoa. E muitas vezes, quando nós pedimos opiniões para as pessoas, nós somos também desiludidos ou influenciados a não dar continuidade. Quantas vezes que nós vamos pedir opinião? Olha, eu queria mudar de serviço, o que você acha? O sujeito fala assim: mas vale um passarinho na mão do que 2 voando, larga a mão, você vai fazer isso, para quê? Fique do seu lugar. Quantas e quantas vezes que nós vamos pedir ideia para fazer qualquer outro tipo de coisa e a pessoa fala: não faça isso não, para quê? Você vai se dar mal, isso não dá certo. Então, muitas vezes nós somos influenciados a permanecer da maneira que nós estamos. Fica ali, fica desse jeito, continue assim, continue à beira do caminho. Só que a fila anda, até a fila do SUS anda, vai andando, a ideia é caminhar para frente. Então, muitas vezes nós somos influenciados a permanecer do jeito que estamos. Mas Bartimeu nos ensina, o cego de Jericó nos ensina a como proceder quando somos influenciados, ou quando estamos desanimados, ou quando a nossa fé, a nossa esperança, ela balança, ela cai lá embaixo. Bartimeu nos ensina a responder e ele começa a gritar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi. Ele não se sente influenciado, pelo contrário, ele grita cada vez mais alto. E aí que Jesus ouve. Jesus ouve e fala: traz ele aqui. Sabe, nesse momento em vários cantos do Brasil, em tudo quanto é igreja que você possa imaginar, tem pessoas procurando Jesus. Tem pessoas procurando Jesus. E no próprio Evangelho nós temos casos de pessoas que procuraram Jesus. Na própria cidade de Jericó, quando Jesus pernoitou lá, em Jericó tinha um leãozinho do imposto de renda daquela época, chamado Zaqueu. Lá também tinha o leão do imposto de renda. Zaqueu era um cobrador de impostos, sabe? Mas ele era pequeno, ele era gordinho, e ele recebia uma ordem de Roma para cobrar dos habitantes 30 moedas. Mas Zaqueu não cobrava 30 moedas, Zaqueu cobrava 50, 60 moedas. Ele extorquia, em outras palavras, ele roubava a população de Jericó. Jericó era uma cidade muito próspera, é a cidade mais antiga do mundo, de acordo com os relatos bíblicos. E Zaqueu era assim, pequeno, gordinho, cobrador de impostos e que cobrava o dobro do que aquilo que lhe impunha Roma para ele cobrar dos habitantes. Mas acontece que Zaqueu não tinha amizade com ninguém, porque as pessoas sentiam que estavam vivendo de extorsão e as pessoas não gostavam de Zaqueu. Nenhuma pessoa gostava dele. Ele não tinha amizade com ninguém. Tinha amizade somente com seus 2 irmãos, com a sua esposa. Nem os seus filhos podiam brincar com os filhos das outras pessoas que moravam na cidade. Mas Zaqueu ouviu falar que Jesus estava na cidade. E Zaqueu procurou Jesus. Mas Zaqueu procurou Jesus por mudança, porque ele chegou à conclusão que aquela vida não era boa para ele. Então ele procura Jesus e ele é influenciado pelos seus irmãos a não fazer isso.
Os irmãos falam assim, nossa, mas você é baixinho, é gordinho, vai ter uma multidão em volta de Jesus, você não vai conseguir falar com ele. Mas ele se esforçou, ele quis, ele foi até lá, e chegando lá tinha a multidão, ele olhou assim, e como querendo mudança, ele pegou e subiu na árvore. E Jesus olhou para ele e falou assim, Zaqueu, pode descer, que ainda esta noite eu vou jantar na sua casa. E Jesus foi. E chegando lá, ainda todas as pessoas não estiveram de acordo, mas Jesus falou assim, nessa casa, hoje à noite, houve salvação. E Zaqueu disse a Jesus, prometo a ti que devolverei em dobro tudo aquilo que eu extorqui dessas pessoas. Então Zaqueu é um caso que procurou Jesus querendo mudanças. Mas nós temos outro caso também no Evangelho, do apóstolo Paulo. Do apóstolo Paulo, que era filho de um rico comerciante, e que foi para Jerusalém, e fazia parte do Sinédrio, tinha um cargo muito bom lá, e tornou-se um perseguidor das ideias do Cristo, de Jesus. E numa dessas perseguições, Paulo estava para chegar na cidade de Damasco, quando um animal passa embaixo do seu cavalo empina, e ele cai, bate a cabeça, ele fica cego por 3 dias. Aí Paulo também procurou Jesus, mas procurou pela dor. Imagine você quando você está na sua casa e começa a aparecer um temporal e cai a energia, você não tem fósforo, ou você não tem vela, e você sente que no escuro, que ser cego é difícil. Você não tem rumo, você não tem direção. E Paulo ficou assim durante 3 dias, até que ele foi encaminhado pelo próprio Jesus, que disse, por que me persegues, Paulo? E ele foi encaminhado, falou, vai até Damasco, procure Ananias. E foram 3 dias de reflexão. Aí que está a grande reflexão. Talvez seja melhor a gente começar a refletir e procurar Jesus por amor, por vontade, por opção, por desejo, por entender que compreende mais o significado da vida do que quando se procura Jesus pela dor. Então, quando Bartimeu vai e procura Jesus, e Jesus fala assim, chamai-o, porque Jesus percebe, sabe, Jesus não veio para se exibir, Jesus não veio para dizer para as pessoas assim, eu tenho poder. Não, nem para se exibir, nem para falar que eu tenho poder. Jesus, ele consta do Evangelho, assim como o Espírito iluminado, no sentido de dar testemunho da nossa disposição, da nossa vontade, da nossa perseverança, da nossa fé. E quando Jesus fala assim, chamai-o, o apóstolo Pedro vai lá e fala para Bartimeu, levanta-te, Jesus, o Senhor te chama. Bartimeu dá um salto dessa altura assim, e aquela capa que ele protegia do sol, da chuva e da tempestade, ele joga fora assim. Essa colocação do Evangelho também, ela nos traz a refletir que, eu não sei qual a sua dificuldade, qual o seu problema, qual o seu obstáculo, qual ponto de sofrimento que talvez esteja impedindo você de ser uma pessoa completamente feliz e saudável. Mas talvez está na hora da gente refletir e fazer igual o Bartimeu. Bartimeu deu o salto, ele jogou a capa longe, assim como a dizer assim, não quero mais essa vida. Essa passagem, esse versículo do Evangelho nos leva a acreditar que talvez tenha chegado o grande momento da gente colocar esse ponto de sofrimento que está atrapalhando a nossa vida, não está deixando a gente ser completamente feliz. Ele rompe com o passado, ele joga aquela capa fora. Roberto Carlos tem uma música muito antiga, que é chamada Sentada à Beira do Caminho, que ele fica esperando a namorada a vida inteira voltar para ele. E no finalzinho da música ele ainda diz assim, preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Ora, uma existência, diz o Espírito de André Luiz, que uma existência aqui na Terra é um presente da misericórdia divina. Lá tinha 4, 3 querendo a vaga, e como se fosse uma corrida de 100 metros, nós chegamos primeiro e ganhamos. E ganhamos a oportunidade de uma existência. Ora, nós temos família. A família é a maior bênção que o Senhor colocou nas nossas mãos no plano do amor de Deus, seja da maneira como você esteja vivendo em família. Mas é a melhor bênção.
Então temos família, temos serviço, temos uma vida, temos uma existência, mas se há um ponto de sofrimento, há uma dificuldade, há algum obstáculo que esteja atrapalhando a nossa existência de ser feliz, de passar da realidade para atingir o sonho, por que não romper com isso? Por que não refletir sobre o que fez Bartimeu? Deu um salto, jogou a capa longe, aquela capa que ele protegia, como se desse um salto assim, e falasse, não quero mais essa vida, a partir de hoje sou uma pessoa modificada. E ele foi ter com Jesus, e quando ele chegou perto de Jesus, ele disse assim, Jesus disse assim, o que queres que eu faça? Ele falou, que eu recupere a visão, dando a entender que Bartimeu talvez já tenha enxergado numa situação anterior, e que tenha passado por um período de cegueira. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz assim que tem muito de nós ainda que não estamos querendo enxergar. Diz ele que ainda nós temos uma espécie de cegueira psicológica, acreditando que esse tipo de cegueira traz algum benefício para a gente. Mas diz ele também que em qualquer parte, em qualquer momento, nós somos, às vezes, portadores dessa cegueira. Mas eu não falo dessa cegueira física, não. Nesse momento que eu tiro esse meu amigo aqui, eu sinto dificuldade de enxergar, mas isso é uma cegueira física, sabe? Ele fala dessa cegueira da inteligência espiritual e emocional na nossa vida. Então, quando Jesus chega na frente dele, fala assim, a tua fé te salvou, e ele passa a seguir Jesus. Bem, nós encerramos a passagem desse evangelho com Allan Kardec, que no livro A Gênese ele diz assim, a cura na visão da doutrina espírita, nada mais é do que um movimento que a pessoa faz para dentro dela mesmo. A cura na doutrina espírita, diz ele, que nada mais é do que o se envolver assim, o entender, compreender. É o sentido assim de despertar, sabe? Despertar que a pessoa tem uma alma, tem um espírito, convive com uma alma e com um espírito, que essa alma, esse espírito, ela tem a capacidade de enfrentar qualquer tipo de desafio. Mas, a bem da verdade, muitos de nós ainda preferimos viver das bênçãos de Deus e não viver com Deus. É que muitos de nós ainda preferem que as coisas tudo na vida deem certo, mas que na verdade nós temos que lutar e se esforçar para fazer com que as coisas deem certo. Então, a partir de hoje, eu espero que todos nós possamos olhar para Jesus, que nós todos possamos estar com Jesus e que amanhã, no amanhecer de um novo dia, todos nós possamos ter o Mestre Jesus como uma das nossas principais companhias. Tenho certeza que assim vai ser, assim será, que assim seja.